A OAB ela só permite aquela publicidade que é buscada, que é procurada. E isso é que é importante a gente ter em mente, porque aí fica mais fácil da gente entender quais são considerados os meios lícitos e quais são considerados os meios ilícitos da advocacia. Bom, publicidade da advocacia nós vimos, é permitida. Qual? A publicidade informativa. E o que é publicidade informativa? O provimento 94 define a publicidade informativa no artigo 2º. Publicidade informativa é aquela que traz os dados, as características, as informações mais básicas do advogado. Seu nome completo, a sua OAB, o seu telefone, o telefone do seu escritório, o endereço do seu escritório, pode até ser também endereço de página na internet, não tem problema, a gente já vai ver as regras das páginas na internet. Mas o seu endereço, o seu telefone, sua área de atuação, ok? Essas são as informações que a gente pode ter numa publicidade de advogado. Existem algumas informações que são proibidas veementemente. Por exemplo, o advogado não pode, na sua publicidade, fazer referências a preços, valores e formas de pagamento. Ele não pode colocar informações de em quantas vezes pode se pagar. Não pode, por exemplo, colocar assim, cobrimos qualquer oferta, aceitamos ticket refeição e vale transporte. Isso não pode, né? Dividimos em até 40 vezes sem juros. Aceitamos cheque pré-datado? Isso não pode. A gente tem que ter apenas aqueles dados que digam respeito ao local onde o advogado pode ser encontrado, as formas com as quais ele pode ser localizado. Eu não posso ter informação de preços, eu não posso ter informação de formas de pagamento, eu não posso ter informações comentando a respeito das características do escritório, do tamanho, etc. e tal. Eu posso ter, por exemplo, informações relacionadas com a titulação do advogado, desde que seja uma titulação relacionada com a atividade da advocacia. Uma pergunta que às vezes a gente se faz: eu já vi anúncio de escritório de advocacia dizendo que teve um prêmio para aquele escritório de advocacia. Isso pode existir? Pode, desde que seja um título ou um prêmio relacionado com a atividade profissional. Ok? Então, essas informações, elas são permitidas. Agora, eu tenho meios lícitos de publicidade. É meio lícito de publicidade a utilização do cartão de visita. Só que, quando o cartão de visita for pedido, ele não pode ser entregue, imposto, tipo no sinal de trânsito, né? Passar a pessoa entregando o cartãozinho do advogado, isso não pode. Folhetinho falando do advogado, isso não pode, ok? Então, eu posso ter o cartão de visitas. Mala direta pode? Como regra, não pode. Para uma coletividade indeterminada, não. Eu posso ter uma mala direta sendo enviada, trazendo informações básicas, por exemplo, mudança de sede, esse tipo de coisa, para os clientes e colegas advogados. Mudança de endereço, mudança do nome da sociedade, né, porque um sócio saiu, o outro entrou, um faleceu e o nome não foi mantido, alguma coisa assim, ok? A gente ainda tem outros meios, né, e outras publicidades que são permitidas. Se houve fusão de sociedade de advogados, etc. A publicidade do escritório de advocacia, se for uma publicidade informativa, ela pode ser colocada em revistas jurídicas, pode ser colocada nos classificados de jornal, a publicidade do advogado? Pode, desde que seja publicidade informativa, ok? Posso ter a publicidade do advogado colocada em lista telefônica? Posso, desde que seja uma publicidade informativa, ok? Inclusive, eu também posso colocar uma placa no escritório, ok? Trazendo essas informações a respeito do escritório de advocacia, certo? Alguma pergunta a respeito de publicidade por hora? Eu tenho uma. Tem? Vamos lá. Meu nome é Júlio César, da Faculdade Anhanguera. Eu queria saber se os advogados podem fazer a propaganda em outdoor. Boa pergunta, Júlio César. É o seguinte, não, de jeito nenhum, nunca, jamais. Na verdade, não tem outra resposta para isso, né? Tanto o provimento 94 de 2000, como também o Código de Ética e Disciplina, informam que é proibida a utilização de outdoors por advogados. A publicidade da advocacia, diz a OAB, ela tem que ser discreta.
Eu posso até ter uma placa no escritório, aquelas placas pequenas, elegantes, indicativas de que ali tem o escritório de advocacia. Mas a utilização de grandes placas, outdoors, como às vezes a gente vê por aí, não pode. Tá? A OAB expressamente veda a utilização do outdoor, diz que é uma publicidade ilícita, que é uma publicidade indevida. E realmente a gente vê com bastante frequência, né? Às vezes, pessoal, até uma publicidade informativa. Às vezes a gente vê no outdoor uma publicidade informativa, o nome, área de atuação, o telefone do advogado, o endereço, a sala. Às vezes a gente até vê em prédios comerciais, né, do lado de fora, outdoors sendo colocados. Isso não pode, por mais que as informações estejam adequadas. Ok? Pegando o gancho da sua pergunta, vou chegar num outro ponto. Às vezes a gente vê publicidade de advogados sendo feitas, parece por mais absurdo que possa parecer, mas sendo feitas em faixas, colocadas em terrenos, né, em finais de semana, com nome, na frente de fóruns, né, advocacia 24 horas, né, na frente do fórum. Isso não pode, de jeito nenhum, porque o OAB entende que esse tipo de publicidade caracteriza uma captação de clientela. Então, a utilização do outdoor, a utilização dessas faixas, ela não é possível. O que não significa dizer que o escritório de advocacia não possa ter uma placa do seu escritório na sua sede. Pode. E tem uma outra observação. Nessa publicidade, Júlio César, nós precisamos do quê? De ter uma propaganda discreta. Né? O advogado ele não pode se utilizar, por exemplo, de símbolos oficiais, símbolos da OAB. Né? Ele precisa de uma publicidade, de uma propaganda discreta e informativa lá na sede do seu escritório. Ok? Outdoor não pode de jeito nenhum. A OAB veda expressamente. Inclusive, tem outros tipos de publicidade considerados indevidos, né? Tem uma publicidade considerada indevida, conforme determina o Código de Ética e Disciplina, que é a colocação do nome do advogado ou do nome do escritório na parte externa de veículos. De vez em quando a gente vê os veículos com informação de escritórios de advocacia. E o Código de Ética e Disciplina expressamente faz uma vedação a esse tipo de publicidade. Se vocês quiserem anotar, Júlio César, até essa proibição do outdoor, né, ela está no artigo 30, né, do Código de Ética e Disciplina. Artigo 30 do Código de Ética e Disciplina. E o artigo 31 do Código de Ética e Disciplina ainda traz essa informação, de que considera-se imoderada a publicidade de advogado ou de escritório de advocacia colocada na parte externa do veículo. Eu não posso ter, por mais discreta que seja, por mais elegante que seja, eu não posso ter essa publicidade. E tem algumas outras informações, né, que às vezes parecem até um pouco despropositadas, mas são importantes. O advogado não pode colocar a sua publicidade do seu escritório em televisão, em rádio, não pode usar carro de som, né? E mais, o advogado, ele deve se abster de responder fazer propaganda, né, nesses meios de comunicação com a habitualidade, respondendo a casos concretos que lhes são trazidos, né? Só seria viável numa medida em que essa consultoria ela fosse a ser aplicada a todas as pessoas, com conteúdo científico, de orientação. Eu não posso ter, por exemplo, o advogado indo com a habitualidade a programas de televisão para falar a respeito de casos que estejam sob sua responsabilidade. Comentar por quê? Porque isso faz com que a gente tenha uma quebra no sigilo profissional. Então, o advogado não pode, com a habitualidade, ir à televisão, ficar trazendo essas informações, ficar fazendo esse tipo de propaganda. Ok? Essas são algumas das regras que a gente tem para a publicidade. Então, essa publicidade que é feita de forma impositiva, ela não será viável no âmbito da advocacia. Também não será admitida a utilização de cartas, como eu falei, né, cartas-resposta padronizadas para uma coletividade indeterminada.
Diz a OAB que eu não posso usar panfletos, né, para anunciar a atividade